Bom dia, crianças! Tudo bem? Que a nossa semana seja abençoada, seja cheia de luz, de muito amor e aprendizado. Beijão e bora para mais uma aula de história. Vamos comigo! Na aula passada, nós estudamos fatos históricos. O que são fatos históricos? Quem sabe me dizer? Quem ainda lembra o que são fatos históricos? Quem sabe? Fatos históricos são acontecimentos importantes para a nossa sociedade. E não só para a nossa sociedade, pode acontecer alguns fatos históricos importantes para a nossa família, como nós discutimos o batizado de vocês, o aniversário, o casamento dos pais. Isso pode ser considerado um fato importante para a família de vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre fontes históricas. Alguém sabe me falar o que são fontes históricas? Alguém? Então, quem respondeu que as fontes históricas são materiais que o pesquisador, que o historiador, especificamente o historiador que é o profissional responsável por estudar a história, então, as fontes históricas são esses materiais que o historiador utiliza para descobrir novos fatos, novas histórias. Então, o historiador ele vai precisar das fontes históricas, dos registros, para que ele possa falar, que ele possa construir uma história de diferentes fatos, né? Pode ser, ele precisa de fontes para falar sobre a escravidão no Brasil, ele precisa de fontes para dizer como foi que os portugueses chegaram aqui e fizeram a colonização. Então, ele precisa de fontes para reconstruir essa história. E aí, existem os dois tipos de fontes, que são as fontes escritas e as não escritas. As fontes escritas são os documentos, são os registros escritos mesmo. E as não escritas podem ser imagens, fotografias, né? Podem ser objetos e pode até ser a história oral. O que é história oral, tia? É quando você conversa, é quando você pesquisa através da fala. As fontes orais é quando o pesquisador, né, quando o historiador, ele quer descobrir algo, quer falar sobre uma história, e aí ele vai conversar com algumas pessoas que estavam naquela época, que passaram pelaquela história. Então, isso se chama fonte oral. Como eu falei que tem as fontes escritas, são os documentos, as cartas, tudo aquilo que está registrado, está escrito. E tem as fontes não escritas. Então, as fontes não escritas podem ser os vestígios deixados por determinados povos, podem ser pinturas, pode ser imagens, fotografias. Então é isso, pessoal. Até mais. E quem quiser ser um historiador, um estudioso da história, vai se formar em história. Então, quem sabe na nossa sala não tem futuros historiadores. Então, até mais. Um beijo!